noite, queridos! Que alegria estarmos mais uma vez aqui juntos para adorar ao Senhor Jesus. É muito bom e eu espero que a paz de Cristo esteja na sua casa, na sua família. Estamos aí no mês da família com a nossa série Famílias que Influenciam. E você está acompanhando, essa será a nossa terceira ministração desta série. Eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração, à sua família. Então, durante esta programação, interaja conosco no chat e também compartilhe o link desta programação com outras famílias, com outras pessoas que poderão ser muito abençoadas também nesta série Famílias que Influenciam. Amém, queridos? Vamos juntos louvar ao Senhor, adorar o nome dEle, porque nós sabemos que Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E famílias que influenciam, elas amam a Deus, elas adoram a Deus, elas celebram ao Senhor Jesus, amém? Você pode se reunir agora com a sua família aí e juntos vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite através da palavra ministrada e que nós possamos também nesse cultuar é dar, que nós possamos dar ao Senhor toda a glória, toda a honra, né? Toda a gratidão, queridos. Eu não sei qual a circunstância que você está, mas eu quero dizer para você, o Senhor está aqui nesta noite e Ele está agindo na sua vida, Ele está agindo na sua família, amém? Coloque diante dEle todos os seus anseios, todas as suas preocupações nesta hora e descanse nele. A palavra de Deus diz assim: sabei, aquietai-vos o vosso coração e sabei que eu sou Deus e Ele está agindo em nós e através de nós. Feche os seus olhos nesta hora e vamos juntos agradecer ao Senhor e pedir que Ele receba todo louvor nesta noite. Pai, nós estamos aqui juntos, celebrando ao Senhor. Agora estaremos, ó Deus, expressando com canções, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com as palmas, enfim. Ó Deus, com todas as formas que pudermos, nós vamos estar celebrando ao Senhor nesta hora, em família, ó Deus querido, e sabemos que o Senhor é maravilhoso, é bom, ó Deus, e nós podemos dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, mesmo que talvez, ó Deus, esta não seja uma realidade para todos, mas Senhor, numa palavra de fé, nós declaramos isto nesta noite: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos debaixo da proteção do Senhor. Eu e a minha casa louvaremos, adoraremos ao Senhor para sempre. Pai, alcance cada família nesta hora, cada um dos teus filhos. E que esta noite, Senhor, seja um marco na vida de cada um, de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e também queremos dizer para o Senhor, Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Nós estaremos cantando, celebrando e queremos que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém, amém, amém. Queridos, vamos juntos adorar aquele que vive e reina para sempre. Deus abençoe você e sua família. Tu és, Senhor, a nossa alegria. Tu és, Senhor, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, Senhor, todos os dias. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, para todo sempre. Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado e renova. Não temerão os que esperam nele, torre forte
Tudo que o Senhor nos prometeu, Ele irá nos cumprir. Aleluia. Celebra o Senhor da tua casa neste momento, crendo que a promessa do Senhor virá sobre nós. Aleluia. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele viu o meu clamor. Eu esperei. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Aleluias. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos declarar a bondade do Senhor para com as nossas vidas. Aleluias. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. É lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu
eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Todos, estamos aqui mais uma vez para estarmos aqui trabalhando acerca do Tadel, e eu creio que Deus falará de uma forma profunda ao teu coração, assim como falou comigo através desta palavra, desse sermão, que nós vamos estar trabalhando, que nós vamos estar estudando nesta noite. Queridos, nós estamos no mês de maio, o mês da família, mês no qual nós vamos estar participando de 10 sermões sobre os 10 mandamentos. Então eu quero desde já, queridos, iniciar com você, iniciar
de uma forma muito interessante, com uma oração, para que Deus venha se fazer presente no nosso meio. Eu creio que Ele já está no nosso meio, mas nós precisamos orar, precisamos estar cada vez mais buscando uma vida de intimidade com Deus, uma vida onde o nosso intuito é estar cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Então eu quero orar com você nesta noite, para que nós possamos começar bem este momento com Deus. Pai, nós te rendemos graças, ó Pai, nesta noite, queremos te glorificar, queremos te exaltar, porque somente o Senhor é Deus, somente, Pai, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Como é bom, Pai, estar na Tua presença, como é bom desfrutar da Tua presença. Pai, que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa nesta noite, que o santo nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, hoje e sempre. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, nós estamos no mês da família, o mês de maio é o mês da família, né? Começou no sábado essa série de mensagens, e nós vamos estar dando continuidade, e eu creio que vai ser tremendo. Queridos, eu quero começar dizendo o seguinte: como que Deus preparou o povo e entregou as tábuas das leis para o povo. É interessante, queridos, saber que nós estamos numa série Famílias que Influenciam. Então nós precisamos influenciar para a glória de Deus. O povo de Israel, ele sai do Egito e após 3 meses chegam ao Monte Sinai. Monte Sinai, que é 2.275 metros, tem 2.075 metros de altitude acima do nível do mar. E eles ficaram ali, queridos, por mais ou menos 1 ano, né? E na história do povo de Deus até aqui, existem pelo menos 4 pactos principais. O primeiro é Deus com Adão, que é o pacto adâmico. O segundo é Deus com Noé, né, que é o pacto noético. O terceiro é Deus com Abraão, que é o pacto abraâmico. E temos também o Deus com o povo de Israel, que são os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo. Os 4 principais mandamentos, queridos, os 4 primeiros mandamentos são os nossos deveres para com Deus. E os 6 últimos mandamentos são os nossos deveres para com o próximo. Então, queridos, 10 mandamentos entregues por um Deus que fala, por um Deus que age. Esses mandamentos, queridos, eles são princípios imutáveis e eternos. Não tem como mudar isso. Então como eu acabei de falar no início, já vimos nesta série a primeira mensagem, que foi famílias que influenciam, amam somente o único Deus. A segunda mensagem que nós vimos foi famílias que influenciam, adoram a um só Deus. E o terceiro que está sendo hoje, vamos estudar sobre famílias que influenciam, respeitam o nome de Deus. Queridos, esses mandamentos devem ser aplicados na nossa vida e na nossa família, para que conheçamos o que Deus tem para nós. Certamente, Deus sempre terá o melhor para nós. E Deus, Ele sempre vai desejar o melhor para mim, para você e para as nossas famílias. É interessante, queridos, quando citamos nomes como Santos Dumont, nomes como Pelé, pensamos na pessoa a quem o nome representa, no que ele fez, né, no que ele faz. Então, assim, como ele era na influência, na vida que teve. Na cultura hebraica também, nós precisamos saber que do Antigo Testamento as pessoas mudavam de nome, de acordo com as circunstâncias ou o caráter. O nome dado a um filho tinha a intenção, queridos, de que o seu significado se concretizasse na vida daquela criança. Na nossa cultura nós não vemos muito isso. Às vezes o nome que nós temos, às vezes não tem aquele significado que nós queríamos que tivesse, né? Então essa é a diferença cultural, e infelizmente essa diferença ela acaba dificultando a nossa compreensão do terceiro mandamento.
Então, queridos, é interessante nós sabermos que certa vez o escritor ele disse o seguinte, olha só, muitas pessoas abusam do nome do Senhor inconscientemente. Então, queridos, é interessante sabermos que famílias que influenciam, elas respeitam o nome de Deus. Uma família que influencia, ela respeita o nome de Deus. Mas mesmo assim, para nós, é emocionante quando nós ouvimos o nome da pessoa que amamos. Por exemplo, a nossa mãe. Ninguém fala mal da nossa mãe. Não é assim? Ninguém aceita falar mal da nossa mãe. Ninguém aceita falar mal de um filho. Ninguém aceita, pai nenhum aceita falar mal de um filho. Marido nenhum aceita falar mal da sua esposa. Por quê? Porque são nomes que representam algo para nós. E esta é a atitude que Deus requer de nós, de acordo com o terceiro mandamento. Que nós, em relação ao seu nome, ou seja, que nós venhamos proteger o nome de Deus, que nós venhamos honrar o nome de Deus. E o conceito central do texto de Êxodo 27, que nós vamos nós vamos agora mesmo ler, o conceito central do texto está vinculado à nossa atitude com relação à pessoa de Deus. A pessoa de Deus que se fez conhecer pelo seu nome. Então é por isso que nós, como famílias que influenciamos, nós precisamos honrar o nome de Deus. Êxodo 20, versículo 7 diz o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Este é um mandamento, querido, bem interessante, porque ele está dividido em duas partes, uma orientação e uma consequência da desobediência. Então, como que as pessoas podem usar o nome de Deus indevidamente? Por exemplo, algumas coisas que nós falamos no nosso dia a dia, quando recebemos uma notícia, quando falamos alguma coisa. Olha só, meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, olha, Deus é testemunha, juro por Deus. Olha só, são palavras que, infelizmente, hoje em dia, surte efeitos como chavões. Fala-se por falar. Não é falado algo que realmente sai do coração. Então, muitas das vezes, nós usamos o nome de Deus de uma forma errada. Falamos acerca de Deus de uma forma errada. Falamos por falar. Não falamos com convicção. E isso é errado. Para que nós possamos usar o nome de Deus, nós precisamos usar o nome de Deus com convicção, com certeza daquilo que estamos falando. É interessante sabermos, queridos, que o problema não está no uso dessas palavras que eu citei acima, mas na atitude do coração. Quando essas palavras que eu acabei de dizer aqui acima, quando elas são bem pensadas, quando falamos de uma forma única, ela se constitui como uma oração, e manifesta também a nossa confiança no Senhor, e testifica a nossa sinceridade e a nossa fé. Porque o uso impensado revela leviandade para com as coisas sagradas. E é isto que pauta o terceiro mandamento. Nós não podemos usar o nome de Deus de qualquer forma. Nós não podemos usar o nome de Deus sem uma convicção exata. Porque isso é errado. E o terceiro mandamento constitui nisso. Então, assim, como nós temos usado o nome de Deus? Como que nós temos usado o nome de Deus? E como que nós temos usado o nome de Deus na nossa casa? A pergunta é, será que o assunto sobre o nome de Deus, ele é importante mesmo? Será que não seria um exagero, porque Deus perdoa tudo? Será que não seria um preciosismo? Agora, o que Jesus ele pode nos ensinar acerca deste tema? Olha só que interessante. Olha Jesus no Pai Nosso. Mateus 6,9 diz o seguinte:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu acho engraçado, não sei se você já viu, quando as pessoas estão numa partida de futebol e antes dessa partida de futebol eles fazem uma oração. E na maioria das vezes eles oram o Pai Nosso. Só que é tão interessante como é que eles oram o Pai Nosso que quando eu comecei a fazer o estudo desse sermão, desta mensagem, eu me lembrei. E eu falei assim, gente, tem alguma coisa de muito errado ali. Porque a oração deles, o Pai Nosso, é mais ou menos assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é assim. Precisa haver um certo zelo pelas palavras. Precisa haver um certo zelo pela oração do Pai Nosso. É orar pensando verdadeiramente em Deus. Jesus, Ele nos ensina a orar fazendo o nome de Deus santo. Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso fazendo o nome de Deus separado, o nome de Deus especial, digno de respeito e honra. E nós, querido, nós somos santificados quando nós deixamos o nome de Deus infundir em nossa natureza aquilo que Ele traz, ou seja, para nós é a santidade, cura, autoridade e provisão. Por isso que o Tadel, queridos, é momento de aprendizado. O gostoso do Tadel é isso que nós aprendemos. Olha só Jesus na oração sacerdotal. João 17, 11 e 12 diz o seguinte: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Olha que poder, que coisa maravilhosa. Jesus veio para anunciar e glorificar o nome de Deus, ao anunciar a sua missão. João 5,43 diz o seguinte: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. João 10,25, Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. João 12,28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Uau! Glorifica no teu nome o poder que há neste nome. O quão lindo este nome verdadeiramente é. Glorificar o nome de Deus, queridos, é fazer com que as pessoas percebam que existe algo de diferente naqueles que o carregam. Quando nós glorificamos o nome de Deus, quando nós honramos o nome de Deus, querido, as pessoas veem essa diferença em nós. As pessoas conseguem entender que há algo diferente naqueles que honram e que glorificam o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus é testemunhar com a vida o que Deus realmente é, e o que Deus realmente faz. O discípulo deve viver de tal maneira que traga honra ao nome de Deus. Quem vive como discípulo respeita o nome do seu Deus. Olha que poderoso. Então, queridos, nós como famílias que influenciamos, nós precisamos respeitar o nome de Deus e fazer do nome de Deus algo valoroso. Qual grau de respeito nós temos com o nome de Deus? Mas o que é tomar o nome de Deus em vão? Olha só que interessante, como fala lá em Êxodo 20, versículo 7. Tornar o nome de Deus em vão é algo vazio, é algo com falta de realidade, é algo falso, é algo sem valor.
Ou seja, queridos, tomar o nome de Deus em vão está ligado à falsidade, mentira, algo sem objetivo. Tornar o nome de Deus em vão, queridos, é usar o nome de Deus sem crer realmente que Ele vai te ouvir. É falar por falar. É como alguém te chama para fazer algo e você vira e fala bem assim: olha, se Deus quiser, nós vamos. Mas não com aquela convicção verdadeira. Não, em nome de Jesus nós vamos. É assim que precisa ser. O conceito central do texto está vinculado à nossa atitude com relação à pessoa de Deus. O Deus que se faz conhecer pelo nome. Os judeus, queridos, eles tinham o hábito de jurar pelo nome do Senhor. Porém, a mentira tomou conta e os juramentos perderam o seu valor. Levítico 19, 11 e 12 diz o seguinte: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não julguem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Colossenses 3,9 diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Efésios 4,25 diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Olha só que versículos poderosos que nos ensinam muitas coisas. Porque quando nós mentimos, nós desonramos o nome de Deus. Quando nós somos falsos, nós desonramos o nome de Deus. Quando estamos no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no nosso lar, mas quando nós fazemos algo de errado lá, nós desonramos o nome de Deus. O nome de Deus, ele precisa ser honrado através das nossas atitudes, através da nossa vida. Uma das piores deficiências de caráter de uma pessoa é a falta de verdade. A pessoa, ela perde a credibilidade quando ela nos falta com a verdade. E ela perde a credibilidade porque nós nunca sabemos se podemos confiar verdadeiramente no que ela diz. A pessoa que falta com a verdade, às vezes ela distorce. Ou seja, ela sempre distorce a verdade para agradar ou para se divertir de alguma forma. Muitas vezes é uma meia-verdade, ou seja, uma omissão da verdade. Independente do motivo que distorce a verdade, está se identificando com o pai da mentira. Olha que interessante, queridos, João 8,44, vocês pertencem ao pai de vocês. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando eu e você, queridos, oramos pelos nossos filhos, nós devemos orar para que toda mentira dita por eles seja revelada, para que não cresçam com a ideia de que é possível se safar, se livrar de uma disciplina, ou levar vantagem com a mentira. Nós precisamos ensinar verdadeiramente os nossos filhos o caminho no qual ele deve andar. A Bíblia diz, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ou seja, está falando de conhecimento, está falando de palavra. Está falando o seguinte: olha, os ensinamentos que você passa para os seus filhos, independente da idade que eles tenham, eles jamais vão esquecer.
Apocalipse 21:8 diz o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A pergunta é: estamos ensinando no nosso lar o valor do nome de Deus? Essa é uma pergunta bem interessante para mim e para você. Quais são os valores que nós temos ensinado no nosso lar acerca do nome de Deus, acerca da pessoa de Deus? Segundo ponto, consequências de quebrar este mandamento. Repetindo, o Êxodo 20, versículo 7 diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O mandamento, como já disse, está dividido em duas partes. Uma é a orientação e a outra é a consequência da desobediência. No Antigo Testamento, queridos, o apedrejamento, ele era o castigo para o mau uso do nome de Deus. E esta proibição, ela estava ligada ao juramento falso, que era usar o nome de Deus para atestar uma declaração mentirosa. Quantos, infelizmente, não fazem isso? Olha, Deus é testemunha. Às vezes para esconder algo. Não, eu juro por Deus, Deus sabe do meu coração. Deus conhece o meu coração. Pessoas que usam palavras como essas, palavras levianas, para esconder algo. E desonrando o nome de Deus. Quando nós andamos em nosso dia a dia, olha só que interessante, queridos. Quando eu e você andamos no nosso dia a dia, nós carregamos conosco o nome de Jesus. Uma responsabilidade tremenda. Uma responsabilidade muito grande. Desde o momento que nos tornamos cristãos e que as pessoas nos conhecem como cristãos, nós precisamos a partir dali começar a fazer a diferença como tal. As pessoas precisam ver algo de diferente em nós. Aonde nós estivermos, nós precisamos, de todas as formas, glorificar o nome de Deus. As pessoas precisam ouvir da nossa boca palavras que testificam realmente que somos cristãos. As pessoas precisam ver em nós atitudes que revelam que realmente somos cristãos. Muitas pessoas hoje em dia, olha só que coisa triste, muitas pessoas hoje em dia não fazem negócios com cristãos, com crentes, pois já tiveram frustrações com alguns que se diziam crentes e quebraram o terceiro mandamento. Como é ruim, queridos, quando uma pessoa vira para um crente e fala assim: olha, para ser crente igual a você, eu não quero, prefiro estar como eu estou. Mas a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E para que nós possamos temperar, nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Se nós queremos, queridos, clarear, se nós queremos iluminar por aí, nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. E para isso nós precisamos honrar o nome do Senhor. As pessoas precisam ver isso em nós. Cuidado, é importante lembrar que há implicações neste mandamento. Eu quero, nesta noite, trazer um conselho para nós, que nós nunca venhamos viver como se Deus não existisse. Que nós possamos viver
a todo tempo conscientes de que Deus está vivo e está presente e reinará para todo sempre, para a glória de Deus. Eu e você precisamos entender, queridos, que Deus, Ele está vivo, e Ele tem o controle sobre todas as coisas. E olha o que diz Mateus 5, de 33 a 37, olha só que interessante. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Está falando sobre palavra. O cristão, ele precisa ter palavra. O cristão, ele precisa assumir os seus feitos. Analisando, queridos, o terceiro mandamento, identificamos que Deus claramente estabelece uma penalidade para aquele que a desobedece. Este mandamento traz consigo um aviso específico. Olha só o que diz: pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Infelizmente, muitas pessoas não se atentam para esta consequência, e muito menos não refletem nas palavras de Jesus. Mateus 12, 36, 37 diz o seguinte: mas eu lhes digo, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Um dia iremos, queridos, prestar contas, ou seja, o que fizemos com o nome do Senhor, enquanto filhos de Deus. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Ainda há tempo de nós tomarmos posse dessas palavras. Ainda há tempo de nós nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para estarmos honrando o Teu nome, honrando a Tua palavra, honrando o chamado dEle na nossa vida. Ainda há tempo. Em nossa sociedade hoje, queridos, a justiça brasileira já tem punição para quem calunia o nome de alguém. Ou seja, falar inverdades de alguém é passível de processo por calúnia e difamação. Muitos vão à justiça por algo dito a respeito deles ou da sua família, cumprindo a lei dos homens. Juízes acabam penalizando aqueles que faltam com o devido respeito ao nome de alguém. Quanto mais culpados serão os homens por abusar ou fizer mau uso do nome de Deus, ou falar com a devida reverência, ou faltar com a devida reverência, e ainda agir em nome de Deus de forma desonesta. Por isso que é interessante nós estarmos atentos às revelações de Deus para nós, e termos cuidado com qualquer vento de doutrina que sopre por aí. Para isso, nós precisamos ter percepções, nós precisamos ter entendimento, para saber se realmente é Deus quem está falando. Mas como é bom estar sensível à voz de Deus, como é bom. Nós aprendemos, nós crescemos, nós não caímos em qualquer vento de doutrina, mas para isso, precisamos buscar
termos uma vida de intimidade com Deus. Imagine, queridos, como Deus julgará as pessoas que infelizmente infligem essas regras, cometem erros diante desse mandamento. O objetivo da lei de Deus é levar o homem a ter a convicção do pecado. O terceiro mandamento nos torna, queridos, sujeitos à ira de Deus. Hebreus 10, 30, 31 diz o seguinte: o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas graças a Deus, pela cruz, pela graça, há perdão na cruz de Cristo. Há o perdão na cruz de Cristo. Mas como viver este mandamento? Como viver este mandamento? É não mentir. É não usar o nome de Deus com leviandade. Para que nós possamos, queridos, viver esse mandamento, nós precisamos aprender a andar na verdade. A nossa declaração de fé em Cristo, ela precisa ser real, ela deve ser real, e não vazia de significado. Como eu consigo viver esse mandamento? Evite hábitos que mesmo sem a nossa declaração verbal, do nome de Deus, na realidade, são uma profanação deste nome. Hábitos que venha denigrir o nome de Deus, hábitos que venha denigrir a nossa vida como cristãos. Nós precisamos abrir mão desses hábitos. Precisamos ter cuidado com os vícios de linguagens em nossas orações. Falar o nome de Deus demasiadamente, nós precisamos ter cuidado com isso. Fazer orações de forma repetidas, nós precisamos ter cuidado com isso. Ou seja, cuidado ao repetir desnecessariamente o nome de Deus em orações. Cuidado. Outra coisa que deve ser evitada é o chamado eufemismo, ou seja, que é uma forma branda de dizer certas coisas ou suavizar palavras. Acontece alguma coisa e nós falamos: ai meu Deus, ai meu Jesus, o cara lá de cima. Nós precisamos tomar cuidado com essas palavras. Precisamos classificar o momento certo de falarmos o nome de Deus. Escolha um estilo de vida. Precisamos escolher um estilo de vida para vivermos. Precisamos fazer uma escolha de atitudes, de palavras, de ações. Ou seja, precisamos, queridos, ter atitudes, precisamos ter palavras, precisamos ter ações consistentes com o nome que temos o privilégio de levar, que é ser filho de Deus. Como filho de Deus, nós precisamos ter atitudes de filhos de Deus. Como filhos de Deus, as palavras que devem sair da nossa boca, são palavras palavras que venham trazer a alegria às pessoas, palavras que venham testemunhar do amor verdadeiro de Deus até as pessoas. Ações, atitudes. Uma coisa muito interessante como filhos de Deus que nós precisamos preservar é o nosso testemunho. É aquilo que fazemos fora das quatro paredes, fora da igreja, fora do nosso lar. É lá fora que as pessoas estão olhando para mim e para você. E é lá fora que nós temos que aprender a honrar o nome do Senhor. Podemos profanar o nome de Deus através do nosso silêncio, através da nossa omissão no chamado dEle para a nossa vida. Queridos, quando nós fechamos a nossa boca e não falamos sobre Jesus, queridos, infelizmente nós estamos errando.
Estamos errando porque é através da nossa vida que Jesus precisa ser conhecido. É através das nossas atitudes que Deus precisa ser conhecido. É através do nosso chamado. Porque quando eu e você omitimos o chamado que Deus tem para nós, nós estamos, infelizmente, nós estamos desonrando o nome do Senhor. O nosso mau testemunho, a nossa má conduta, quando ela se torna incoerente com a nossa fé, nós estamos desonrando o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a honrar o nome do Senhor. Valorize o nome de Deus e o nome de Jesus. João 4,13 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. João 14,13. Creia no Deus do impossível e viva confiando no poder do seu nome. Que nós possamos, queridos, viver para honrar o nome de Deus com a nossa vida. A nossa vida, ela fala mais alto do que as nossas palavras. O nosso testemunho vai sempre falar mais alto do que as nossas palavras. Então, queridos, o seu testemunho, ele é muitíssimo importante na exaltação do nome de Deus. Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Não use o nome de Deus para esconder inconsistências. Quando nós erramos, e às vezes não queremos assumir, uma das palavras que mais saem da nossa boca é a seguinte: Deus conhece o meu coração. Algumas pessoas, quando erram, falam bem assim: quem é você para me julgar? Julgar, só quem pode me julgar é Deus. Olha só que interessante. E será que essas pessoas, quando dizem isso, será que elas não têm medo do que elas estão falando? Nós lemos aqui: grande mal é aqueles que caem na mão de Deus. Então, queridos, não use o nome de Deus para esconder inconsistências. Com isso, a responsabilidade que temos, que dizer que somos cristãos, é representar esse nome com autoridade, ou seja, eu sou cristão, e os valores de Cristo são as minhas regras de fé e de integridade. Cabe a mim e cabe a você, queridos, sermos cristãos autênticos, que venhamos honrar o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19 diz: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Você quer viver honrando o nome de Deus? Você quer viver honrando o nome de Jesus? Você deseja que todos na sua família honrem a Deus em palavras e em ações? Este é o tempo, queridos, tempo de arrependimento. Este é o tempo de avivamento. Que Deus, Ele nos ajude a viver sempre com a consciência de que Ele é um Deus presente e digno de temor e de reverência. Quero finalizar te encorajando a aplicar essa mensagem na sua vida e no seio da sua família. Então, queridos, que nós possamos decidir ensinar a nossa família sobre o valor do nome de Deus. Que nós venhamos decidir estar com Jesus, reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida e permitir com que Ele venha sempre conduzir a nossa vida conforme a sua vontade. E que, por último, que nós possamos decidir viver honrando o nome de Deus em palavras, em ações e em atitudes. Famílias que influenciam, elas respeitam
o nome de Deus. Queridos, que Deus possa te abençoar, que Deus venha glorificar o nome dEle através da sua vida, através das suas atitudes e através das suas ações. Que nós possamos ter células abençoadas nesta semana. Fica aqui o meu abraço, a minha alegria de estar trazendo esta palavra para o teu coração nesta noite. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero orar com você neste momento, para que nós possamos estar finalizando este momento desta palavra, que eu creio que da mesma forma que falou ao meu coração, também falou ao teu. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra ministrada, meu Pai, nesta noite. Pai, que nós possamos aprender sempre a honrar e a glorificar o teu santo nome. Que o teu santo nome seja louvado, seja honrado e glorificado através das nossas atitudes, através das nossas ações e através das nossas palavras. Para isso, precisamos, ó Pai, nos colocarmos como cristãos autênticos diante da tua presença. Que nós possamos a cada dia buscarmos uma vida cada vez mais de intimidade na tua presença. Que o Senhor, meu Pai, nos abençoe. Que o Senhor, meu Pai, abençoe a nossa família. Pai, hoje e sempre, é a oração, Pai, que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e fique na paz.